Você limpa, arruma, organiza, mas sua casa continua parecendo cheia e dando cada vez mais trabalho? Pois é, talvez o problema não seja exatamente você. Talvez sejam coisas que você já deveria ter tirado da sua casa há muito tempo, mas você fica procrastinando para isso. E hoje eu trouxe 20 coisas que você pode tirar da sua casa ainda hoje, sem culpa, sem traumas, para ter uma vida mais leve. E hoje eu vou te mostrar 20 delas. E o principal, a cereja do bolo desse vídeo: o que você ganha quando você decide tirar cada uma delas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa o like, porque aqui a gente fala de coisas práticas e de escolhas que vão deixar a nossa vida muito mais leve. E vamos começar hoje pelas coisas mais fáceis, aquelas que você pode conseguir retirar da sua casa ainda hoje, e são escolhas que você vai tirar da sua casa sem tantos traumas e sem arrependimentos. E a primeira que eu escolhi hoje trazer: alimentos e temperos vencidos. Sim, às vezes a gente tem mania de querer experimentar temperos diferentes, fazer uma comida ali com sabor diferente, a gente vai comprando temperos e vai conhecendo os temperos diferentes, mas na hora de cozinhar mesmo a gente usa sempre o velho e bom alho e cebola e tá bom demais. E aquele tanto de temperos ali que a gente adquiriu, que a gente comprou, gastou nosso dinheiro, ficou ali dentro dos potinhos, dentro dos armários, dentro das gavetas. Ou você usa uma pimenta do reino, uma coisinha assim, mas você tem um leque de opções, porque você viu em algum programa culinário, porque alguém te indicou, porque você gosta de experimentar. Mas no dia a dia isso não funciona para você. Fica de olho nisso, porque é o nosso dinheiro, é um gargalo. A alimentação é um dos pontos que eu mais bato aqui, porque é onde mais o nosso dinheiro vai embora. E a gente nem percebe isso no dia a dia, porque você vai perdendo uma coisa aqui, uma coisa ali, vai achando que não é nada, mas no frigir dos ovos isso dá um bom dinheiro e a gente pode estar guardando para fazer coisas que realmente importam, né? Não ficar jogando ali alimentos no lixo. Coisas vencidas, é isso. E outra, arroz que você nem usa aquela quantidade, trigo e por aí vai. O que você ganha quando você muda essa atitude? O que você pode ganhar com isso? Mais espaço, segurança e menos desperdício com o nosso dinheiro. Nosso dinheiro é importante. Se você não tem costume de ficar fazendo bolo na sua casa, não faz sentido todo mês você ir lá e fazer um estoque de trigo na sua casa, ou de farinha de rosca, ou de farinha, de farofa. E aí você às vezes nem faz aquela listinha e vai acumulando coisa, e vai acumulando. E aí você só vai perceber o dia que você vê o seu armário aí enchendo de caruncho. Ué, mas o que tá acontecendo? Aí você vai lá olhar, tá cheio de coisas vencidas, estragando. E o calor hoje está muito grande na maioria dos estados, né? Então o calor também estraga muito, né? Porque a gente também não pode colocar tudo na geladeira. Então é aí um desperdício de dinheiro, de energia muito grande. E a gente se atentar para isso é muito importante, tá? Segundo, medicamentos, cosméticos e produtos de higiene pessoal vencidos. Sim, às vezes aquele monte de remédio que você compra e você já acabou ali um tratamento, ou às vezes, toda vez que você passa na farmácia, ai, será que eu tô precisando de um Dorflex? Ai, será que eu tô precisando de uma dipirona? Não sei, para um remédio, não sei para quê. Ah, vou levar, vai que eu não tenho lá em casa. E você nunca observa aquela sua caixinha de medicação ou aquela gaveta. Às vezes está cheio de remédio repetido,
às vezes está cheio de remédio vencido. Isso é perigoso, isso é a nossa saúde. Não é só o dinheiro que está indo embora, é a sua saúde também. E eu não estou falando aqui que é bom você tomar medicação sem prescrição médica, sem ir ao médico, não é nada disso. Mas eu sei que a maioria de nós não vai pegar uma receita médica, às vezes, para comprar um Dorflex ou uma dipirona na farmácia. Então, é isso que eu falo. Às vezes, ficar com aquele acúmulo ali, sem fazer uma inspeção daquilo ali. Esses dias eu fui ali na minha cozinha, que eu deixo ali dentro de um armário, um potinho ali. Potinho não, uma cestinha, onde eu guardo a nossa medicação. E aí eu coloquei tudo isso lá na mesa, fui separando para que ficasse realmente aquilo que faz sentido para a gente, o que a gente usa e o que está dentro do prazo de validade. Então é isso, você sempre tem que estar de olho nisso. É que nem eu estou dizendo para você, isso é a sua saúde, né? E com a saúde da gente não dá para negociar, não dá para ter meio termo aí. Uma coisa importante aqui, para frisar, é para você não descartar medicamentos ali na lata de lixo comum ou no reciclado, tá? Eu acho que tem algumas cidades que tem ali os locais próprios para isso. Ou às vezes tem farmácias mesmo que você pode estar lá deixando seu medicamento vencido e por aí vai. Então a gente tem que se atentar a isso também, né? A gente tem que se preocupar com isso também. O que você ganha? Segurança, facilidade para encontrar o que realmente usa e controle das suas futuras compras. Você, toda vez que vai na farmácia, você já vai saber. Ah, não, eu não preciso comprar uma dipirona, eu tenho já em casa, eu ainda tenho. Ou um Dorflex que às vezes eu uso, ou não sei, um remédio ali para o calo do meu marido, ou às vezes, sei lá, para o chulé, não sei. Então, você sempre sabe ali o que você tem. Isso é muito importante, né? A nossa saúde e o nosso dinheiro. E isso não tem preço. Pote sem tampa e tampa sem pote. Isso é básico, né? Eu acho que isso aí, ó, você já pode fazer agora mesmo na sua casa. Não, antes de terminar de assistir esse vídeo, por favor. Mas eu tô brincando aqui, mas isso é uma coisa séria também. Às vezes você abre aquela gaveta lá do seu armário, da cozinha, aquilo tá cheio. Um monte de pote ali, que já não tem mais tampa. Tampas também, que você não sabe mais dos potes, enfim. Isso é total perda de tempo. Às vezes você fica um monte de tempo ali caçando a tampa daquilo ali ou caçando o pote daquela tampa e você não acha, fica estressada, fica nervosa e fala, não, uma hora eu vou ter que dar fim nisso aqui, mas você tem dó porque você acha que vai achar o que foi perdido, você não acha mais, né? Dentro de casa, às vezes foi pro lixo, às vezes quebrou e alguém jogou fora a outra parte, nem avisou, enfim. Então, é importante sim que você se organize. Olha, é um estresse a menos para a nossa vida. O que você vai ganhar quando você tira tudo isso? Você vai ganhar menos estresse, mais tranquilidade. Porque uma coisa que eu falo para você, o problema não é você, muitas das vezes, reciclar as coisas, usar o pote de margarina ou o pote do doce que você consumiu. Se você tem 3 potes ali que você guardou, lavou, guardou lá para uma eventual necessidade, ok. Mas o duro é que tudo que você usa, você guarda. Você já pensou a quantidade de coisas que você vai acumular durante aí 3, 4, 5, 6 meses, um ano? Será que você vai dar conta mesmo de usar tudo isso? Se você faz doce para vender, ok. Se você, de repente, sei lá, faz algumas coisas, um artesanato, não sei. Ou junta esses potes e doa para alguém que faz algum tipo de trabalho com aquilo, ok. Mas se for só para o seu uso, repense aí se realmente você precisa. Olha lá onde você guarda isso. Você já tem quantos? 30, 40, 50, 100? E esse período você usou quanto? Então é bom a gente pensar. Esses dias eu vi uma
uma moça vindo aqui falando que ela dá um uso bom para isso, ela faz algumas coisas. Aí tudo bem, gente, sabe? Eu acho que é possível reciclar, reutilizar as coisas, dar uma outra cara para aquilo, um outro sentido para aquilo, ok. Mas se for só para acumular, repense, porque isso não sei se vale a pena. Caixas, sacolas, embalagens bonitas, vazias. Gente, dá uma dó quando você recebe alguma coisa ou você vai naquela loja ali que você tanto gosta e aquela sacola é linda, maravilhosa, mas você já tem um monte e você não sabe mais nem aonde guardar, nem o que fazer. Tem gente que guarda debaixo do colchão para ela ficar sempre desamassadinha, outros guardam lá na despensa, enfim, ou em cima do guarda-roupa, ou no maleiro, e vai acumulando, e vai acumulando. E aí, às vezes, a pessoa guardou, na hora que ela precisa, ela procura, ela não acha, e vai guardando. Eu não guardo mais. Eu já guardei muito, guardava o que eu achava que eu sempre ia precisar. Isso é uma coisa que a gente tem, né? Ah, mas uma hora eu vou precisar. E no final, quando eu ia precisar, eu não sabia nem onde eu tinha guardado, porque sempre quando você vai precisar, você tá ali com pressa. E você não tem tempo de ficar procurando onde é que você deixou, porque às vezes já faz 6 meses, já faz um ano que você guardou aquilo, você nem lembra mais onde é que você deixou, né? E aí não fazia mais sentido para mim, hoje na minha vida não cabe mais ficar acumulando essas coisas, então eu não guardo, tá? Por mais bonita que eu sei que por mais que eu fique encantada, eu realmente passo. O que você ganha? Espaço imediato nos seus armários. Esses objetos ocupam muito volume, mas são relativamente fáceis de retirar, porque não costumam ter grande valor emocional. Então é isso. Por mais que a gente goste, ache bonito, você não vai ficar emocionalmente apegada a um papel de presente, né? Ou a uma sacola da loja. Então é mais fácil. Antes que você comece a se apegar mesmo aí. 5. Objetos que você nem sabe que tem ou para que servem. Peças, acessórios de eletrodomésticos, puxadores, parafusos, controles, rodinhas, pequenos objetos que ninguém consegue identificar. Às vezes, meu marido mesmo, esses dias a gente comprou umas coisas para colocar no motorhome, umas coisas de montar. Então, vieram com duas partes, uma de colar e uma de fixar, com parafusadeira e tal. Então, ficou um monte daquela... Então, tudo que eu coloquei foi que cola, porque não pode ser de parafuso lá. E aí ficou aquele monte. Então eu juntei e falei para ele, você vai precisar disso daqui? Algumas coisas ele separou, falou, não, algumas aqui eu preciso, outras não, vamos descartar. Então a gente já vai fazendo essa separação aí. Dá vontade de guardar, que você fala, poxa, mas eu posso precisar disso aqui. Mas gente, se a gente for guardar tudo que a gente acha que vai precisar, é complicado, a gente só vai acumulando, por isso que existem tantos acumuladores por aí, né? Porque a pessoa, ela sempre acha que vai precisar em algum momento da vida. Outra coisa sabe quando você vem aquele liquidificador? Isso aí eu tô falando de mim. Aquele liquidificador que vem com um negócio de coar, acho que você bate frutas, vitaminas, não sei, ele coa. Gente, eu nunca usei aquilo. Eu nunca usei, já vou falar a verdade. Toda vez aquilo vem, eu guardava por um tempo, depois eu guardava e quando eu ia limpar aquela gaveta, eu via aquilo lá e falava, meu Deus, o que eu faço com isso? Ficava com dó, porque era novinho. Hoje, se eu compro um liquidificador e tem aquilo, eu já jogo no lixo, porque eu não uso, nunca usei. Esses anos todos da vida que eu tinha um liquidificador, eu nunca usei aquilo. É salvo para quem usa, ok, mas se você não usa também, você vai ver que você comprou 3 liquidificadores e já tem 3 lá guardados, que você fica com dó de jogar. E tantas outras coisas que a gente compra e às vezes a gente nem tem mais aquele eletrodoméstico e a gente ainda está guardando aquelas pecinhas que vieram naquele outro, que a gente já até
jogou fora ou já não tem mais, já comprou um outro mais moderno e ficou com aquilo lá, né? Pazinhas de batedeira, que a gente vinham várias, vinha de pão, de não sei o que, eu nunca bati pão na batedeira. Então a pecinha do pão para mim era inútil, porque eu nunca usei. Então é coisas assim que eu falo, né? Não estou dizendo para você jogar suas coisas fora que você ocupa. Eu estou dizendo quando você não ocupa. E o que você ganha? Você ganha gavetas mais organizadas e menos confusão, tá? Então é isso. Sexto, fios, cabos e carregadores antigos. A famosa caixa de cabos que não servem nos aparelhos atuais e que ninguém sabe por que continua guardando. Gente que guarda ainda cabo de celular, cabo de não sei o que, de aparelhos eletroeletrônicos que já nem existem mais na casa dela, tipo DVD, sei lá, aqueles outros que a gente colocava na TV para ter som, nem lembro direito mais o nome daquilo. A gente nem usa mais, mas se você abrir lá a caixa dela ou a gaveta, vai estar tudo lá. Carregadores que os celulares nem existem mais, nem tem mais aqueles modelos para comprar. E a pessoa continua guardando. Ah, mas se chegar alguém que precisar, você vai acumular coisas na sua casa esperando alguém que vai chegar a precisar? Não faz sentido, né, gente? A casa é sua e você que tem que organizar, a pessoa que se vire aí e tem as coisas dela lá. O que você ganha? Espaço e praticidade. Então você organizou lá, tirou tudo aquilo que não faz mais sentido para você. Você não tem aqueles aparelhos. Para que você vai guardar? Celulares e aparelhos eletrônicos antigos. Tem gente que ainda guarda DVD, que guarda CDs, que guarda fita, guardam ainda fitas cassete, que guardam aparelhos de fita cassete que nem funciona mais. É claro, sempre eu digo, se a pessoa tem aquilo e aquilo, ela ainda ouve aquelas fitas, ela ainda, aquele aparelho funciona, ela faz uso daquilo, é legal para ela, é um momento de relaxamento para ela ouvir aquilo ali, para ela sentar. Mas, gente, se tá lá em cima de uma prateleira lá há 10 anos que você não ocupa mais aquilo, uma máquina de escrever, 2, 3, 4 que você também não ocupa, guarde a que faz sentido para você, que você quer guardar de lembrança. Aqueles computadores que estão todos ali antigos, que nem peças mais para aquilo existem, e você tá ali guardando porque você fica ali, um dia eu posso precisar, alguém vai precisar dessa peça, sempre alguém vai precisar, mas faz sentido para você essas coisas? Então, o que você vai ganhar? Você libera espaço na sua casa, você deixa a energia fluir na sua casa, você vai sentir uma leveza muito grande. Eu sempre falo aqui no canal o seguinte, que você tem que parar de ter medo de desocupar espaço na sua casa. Sim, aprenda a lidar com espaços vazios. Muitas vezes a gente não pode ver uma prateleira, não pode ver um armário, não pode ver uma gaveta vazia, que a gente já quer entulhar de coisas que a gente nem precisa, que a gente nem precisava ficar guardando, só para não ter aquele espaço vazio. É libertador para mim hoje abrir uma gaveta e não ter nada dentro. É libertador abrir uma parte do meu armário da cozinha e saber que ali está vazio, eu não preciso encher de coisas. O que eu tenho tá legal, tá bom para mim. Então é isso, é a gente aprendendo também com esse menos é mais, né? Objetos quebrados esperando conserto, móveis bambos, a perna já tá tudo lá, relógios parados, roupas esperando ajustes, panelas sem cabo, né, e eletrodomésticos com defeito. O que você ganha quando você retira isso da sua vida? Além do espaço, retira uma tarefa pendente da sua mente. Toda vez que você olha para um objeto quebrado, ele lembra alguma coisa que deveria ter sido resolvida. Eu falo muito isso, né? Aquilo está ocupando o seu mental, está ocupando ali um triplex na sua mente. E aí fica sempre uma coisa inacabada, e isso não é legal pra gente. Utensílios de cozinha repetidos, é aquele monte de
colher de madeira, aquele monte de talher, aquele monte de pegador, aquele monte disso, aquele monte daquilo, e a gente não ocupa. É muito legal quando a gente tem as coisas em casa, na nossa cozinha, para a nossa praticidade, e a gente realmente ocupa. Quando a gente tem um leque muito grande de coisas e que não faz mais sentido, e que você usa uma meia dúzia de coisas, aquilo ali só vai ficar sujando as gavetas, entulhando coisas, você tendo aquela trabalheira danada para organizar aquilo, toda vez tirar tudo aquilo. E tem gente que ele tem tanta coisa que ele também não mexe, fica 1 ano, 2 anos sem mexer naquilo, até mais. Então é de se pensar. Faça uma separação daquilo que realmente importa para você. E se você está na dúvida, será que eu tiro isso, será que eu não tiro? Tira aquilo. Eu fiz assim, porque eu gosto muito de coisa de casa. Então, para eu não me desapegar logo daquelas coisas, porque eu tinha um apego, o que eu fiz? Eu separei nas gavetas o que de cada um, que eu achava que eu ia usar mais, separei aquele restante e guardei lá na despensa. E deixei visível para mim. Toda vez que eu entrava lá, eu via aquilo. E aí eu pensava, eu precisei disso aqui esse mês? Ou eu estou precisando disso? Eu fiz um almoço na minha casa, ou um jantar, eu vim pegar alguma coisa aqui? Isso faz sentido ainda na minha vida? E aí, com o tempo, eu fui tirando aquilo que não fazia mais sentido para mim, sabe? Eu fiz assim, e para mim deu certo. Tem muita coisa do que eu guardei, porque às vezes você quer fazer uma lasanha, às vezes você quer fazer uma salada diferente, eu gosto de ter ali as vasilhas, né? Mas aquilo que eu vi que se passar um tempão e eu não precisei, eu realmente fui me desapegando. Você ganha facilidade para guardar, para limpar e encontra as suas coisas que você precisa com mais facilidade. E teve uma moça que me disse que ela tinha 2 batedeiras. E que quando ela começou a destralhar, que ela assistiu um vídeo meu e ela começou a destralhar e tirar algumas coisas, ela doou uma das batedeiras dela. E ela viu que aquela batedeira nunca fez falta, porque na verdade ela nem precisava, ela nunca nem tinha usado. Então você está vendo, às vezes a gente guarda e na cabeça da gente a gente vai precisar e no fundo não vai, né? Ah, se estragar essa daqui eu tenho outra. As coisas também estragam por falta de uso, tá, gente? Estragam. E muito. Panelas, pratos e utensílios danificados. Isso é uma coisa que eu acho que a gente nem deveria mais ter em casa, sabe? Aqueles copos lascados, às vezes tem um copo de cada um, que você compra lá de 6, aí quebra 2, 3 de um, aí quebra, fica só um daquele joguinho que você tinha. Aquela xícara é a mesma coisa, às vezes já quebraram ali. Só tem o pires da xícara, a xícara já quebrou, a asinha está sem asa. Os pratos tudo faltando pedaço, lascado. Né? Então, tem gente que compra aqueles talheres que tem os cabinhos de plástico, né? Ou de madeira. Às vezes está tudo queimado. Acho que se a gente fazer uma boa limpa ali, comprar um joguinho, nem que seja meia dúzia de pratos ali, mas compra um prato tudo certinho, meia dúzia de copos, não precisa ser caro não, mas certinho, sabe? Você vai nessas lojas hoje, não é tão caro assim as coisas, né? Dá para comprar ali esse tipo de coisa. É claro, tem preço para tudo no mundo hoje, tem o mais baratinho, tem o mais caro, mas eu falo para você não ficar com aquele monte de coisa tudo desbeiçado dentro de casa, que isso é feio demais, sabe? Até pra você mesmo, sabe? Mesmo que você fale, eu não recebo visita, é pra você. A pessoa mais importante da sua vida é o que eu falo aqui no canal, é você, é sobre você. O que você vai ganhar com isso? Uma cozinha mais segura e funcional. Não adianta manter 20 panelas se você utiliza sempre as mesmas 4, porque são as únicas que funcionam bem. Ó, frigideira é a mesma coisa, aquela panela sem cabo, aquelas panelas que dentro o teflon já saiu tudo, né? Você tá comendo tudo aquele teflon que ainda resta lá um pouquinho, ou as panelas já estão tudo tão encardidas que tá, né? Essa grossura de
de gordura por fora e você continua usando aquilo ainda. Repense, tá? Repense para que sua vida fique melhor. Você olha para aquela sua panela, 2 panelas que você tem, mas estão ok, estão funcionando, estão boas, você olha, elas estão bonitas ainda, você vai ver a diferença. Roupas que não servem ou não combinam mais com você, roupas guardadas para quando você emagrecer, para quando aparecer uma ocasião ou para quando você voltar, porque a ter aquele estilo novamente, né? Porque, mas a moda, ela recicla, então o que eu uso agora, daqui 20 anos vai voltar. Explicado, né? O que você ganha em um guarda-roupa que serve à mulher que você é hoje, tá? Isso que é o importante. Sapatos, bolsas e acessórios que você não usa. Sapatos desconfortáveis, bolsas pesadas, bijuterias quebradas e acessórios esquecidos. Eu tinha uma bolsa da Santa Lola que eu achei linda quando eu vi lá na vitrine. Aí entrei na loja, experimentei, aí eu vi, ela tinha umas correntes assim, umas correntes bem bonitas, só que lá eu estava empolgada e eu não vi que aquela bolsa se tornava pesada para mim e me machucava, me dava uma dor assim. E gente, foi ficando, eu fui guardando aquilo porque eu falei, poxa, mas queria tanto essa bolsa, não vou doar, não vou, Até que chegou um dia eu falei, não, gente, faz sentido, eu vou ficar usando uma coisa que me machuca, que não é confortável para quê? Apegada porque eu gastei meu dinheiro? Não, eu errei, eu tenho que assumir que eu errei e é isso. E aí serve agora para as novas que eu não posso comprar nenhum negócio pesado desse tanto porque me machuca. O que você ganha? Mais espaço e menos opções inúteis na hora de se arrumar. Ter muitas escolhas não facilita quando a maioria delas não serve ou te incomoda. Você tem um guarda-roupa cheio, mas você usa 2 calças que te servem ou que hoje fazem o seu estilo. Você trabalhava no escritório a vida toda, agora você está aposentado, você está em casa. Aquelas roupas, faz sentido para você ainda? Se não fazem, repense, porque você vai ter um monte de blazer, um monte de roupa de linho, um monte de alfaiataria, um monte de escarpão, um monte de saltinho. Se você não usa nada disso, tudo que você quer é uma roupa leve, um vestidinho bacana, uma rasteirinha, uma sandalinha leve. Então, tem coisa que não adianta. Você vai olhar, aí na hora que você vai sair com alguém, com uma amiga e tal, não vai fazer sentido mais você ir de blazer, de escarpão, disso aqui. Lençóis, toalhas e cobertores em excesso. Sim, às vezes você ganhou lá no seu casamento aqueles jogos de toalha de banho maravilhosos, aqueles jogos de lençóis, aqueles cobertores maravilhosos. E você nunca usou porque você não quer usar, porque não quer gastar, mas já fazem 40 anos que você casou e não usa aquela toalha de mesa que você ganhou lá de linho, nunca usou, nunca pôs essa toalha para sua família, porque com medo de alguém derramar alguma coisa, de manchar. E aí você continua ali aquilo já está todo manchado, porque vai criando umas manchas amarelas, né? Quanto mais a gente deixa guardado. Mesmo que de vez em quando você tire aquilo para lavar, olha a trabalheira, olha o peso disso tudo dentro da sua casa, no seu armário, tanto tempo aquilo sem usar. Eu vou te dar, e às vezes não é nem porque a pessoa ganhou em casamento não, às vezes a pessoa compra mesmo, toda vez que ela vai na loja assim, ela compra toalha para visita quando chegar, ou para não sei o que, ou para não sei o que, e vai guardando aquilo, e vai guardando. A gente tem que botar tudo para jogo, sabe? Tem que usar as coisas mesmo. Use até cansar, quando não quiser mais, doa ou coloca na reciclagem, mas faça uso daquilo que você tem. Você vai ver quanto que vai ser melhor para a sua vida e para os seus familiares. Eu vi esses dias também uma inscrita falando, né, que tinha forro de cama, eu acho, que ela tinha ganho na festa de casamento dela há 40 anos
e ela nunca usou. E agora, quando ela destralhou, que ela doou, que ela colocou na reciclagem, que ela fez um destralhe total na casa dela, ela falou que a vida ficou muito mais leve. A casa dela nem parece mais a mesma, porque era muito pesado para ela abrir os armários, abrir as gavetas. Ela tinha até baú para guardar essas coisas, enxovais, que ela ia deixar para as filhas, e no final as filhas casaram e nem quiseram essas coisas. Porque as coisas estão mais modernas, gente, as coisas estão diferentes. Muitas vezes a gente guarda pensando que nossos filhos vão querer levar e eles nem vão querer levar aquilo tudo, porque não faz mais sentido para eles. Salvo um ou outro filho que ainda queira, mas se você tem nora, piorou, porque nora que não quer mesmo as nossas coisinhas, é raro as que querem. O filho não vai contrariar a mulher, né, querendo arrastar as coisas da mãe, vai impor isso, né? É isso o que você vai ganhar, mais leveza na sua casa, o ar circulando, a energia circulando dentro da sua casa, sua cabeça com mais tranquilidade, saber que aquilo foi para um lugar que realmente alguém vai usar, que vai fazer um bom uso daquilo. Ó, eu falo que a minha irmã, quando faleceu, ela tinha, antes dela falecer, claro, ela tinha mania ali de separar as coisas, né? Copos que eram só para visitas, coisinhas dela ali que era só para quando chegava alguém na casa dela. Quando chegava alguém na casa dela. Quando ela faleceu em casa de um infarto. E aí a filha dela fez um café lá um dia, né? Na hora lá. Eu acho que o corpo dela nem tinha sido retirado ainda de lá. E aí a filha dela abriu assim o armário, foi lá, falou: a mãe viveu a vida toda, nem aproveitou as coisas dela direito. Vamos usar essas xícaras aqui, esses copos aqui que ela guardou tanto. Tá vendo como como são as coisas? Eu não tô falando que a filha dela fez errado, muito pelo contrário. Mas o que a filha dela quis dizer ali, o que eu estou dizendo, é que não vale a pena você guardar para os outros aquilo que é seu. Use bastante, use suas coisas, aproveitem. A melhor pessoa para usar o que é seu é você mesmo, não é o outro, não. O que você ganha? Armários mais fáceis de organizar e roupas de cama que realmente circulam. As peças em bom estado podem ser doadas. Algumas instituições que cuidam de animais também recebem toalhas e cobertores. Eu já falei sobre isso aqui, sobre ONGs de animais que recebem esse tipo de coisa, né? Canetas secas e materiais de papelaria estragado, canetas que não escrevem, cadernos antigos, borrachas ressecadas, clipes enferrujados e grampeadores quebrados. Jogue tudo isso no lixo, meu Deus. Ah, não. Tem gente que fica tentando fazer a caneta funcionar, sendo que a caneta já está seca, esturricada. Às vezes você vai procurar uma caneta, você não acha uma caneta que escreva. Tem 20 canetas ali que já secaram. O que você vai ganhar? Menos caixas, menos papel acumulado e mais facilidade para encontrar os documentos importantes. É necessário separar aquilo que precisa ser guardado legalmente antes de descartar ou digitalizar. Sim, aí você sabe que você precisa guardar os documentos importantes, exames que você realmente acha que você pode precisar, guarde. Aquilo que você não fica confortável em retirar, não retire, tá? Sempre é assim. Coisas que você vê que tá confortável para você, faça a primeira limpeza, retire. Aquilo que ainda tá desconfortável aqui, não retire, tá? Sempre usa a sua intuição, não é o que eu falo ou o que qualquer outra pessoa fale. É aquilo que faz sentido para você. E aos poucos você vai desapegando. É um processo. Aí tirando aquilo que ali que você vê que realmente uma caneta não é nada, um clipe, sei lá, uma borracha seca, alguma coisa assim, vai tirando. Aquilo que para você ainda é importante, que mexe com você, vai tirando aos poucos. Livros, revistas, CDs, DVDs que você não consulta. Não estamos falando de livros que você ama ou de coleção que você ainda
tenha isso como uma grande satisfação na sua vida. Mas sabe aquelas coleções que você tinha quando era adolescente? Que hoje você olha e só fica meio nostálgico, ou também fala, isso aqui, usei lá 30 anos atrás, nem uso mais, nem não faz mais sentido para mim, você continua guardando, às vezes por apego a uma coisa que já foi há muito tempo. Então é isso. Eu acho assim, isso é um pouco mais difícil assim da pessoa desapegar, mas é possível. Vou contar aqui do meu marido rapidinho, que esse vídeo está ficando longo demais. Meu marido tinha uma coleção de facas antigas e eu sempre falava, se você gosta tanto dessa coleção, tem algum armário que você possa colocar? Nunca arrumou. Então sempre eu ficava me virando ali com aquela coleção de facas dele. Primeiro arrumei uma cômoda, depois não coube mais naquela cômoda, eu tive que ir começando a colocar no guarda-roupa assim na parte de baixo, porque são pesadas. Aí um dia a gente tanto conversar, eu falei pra ele, por que você não coloca essas facas lá para vender lá no Mercadão Municipal? São facas antigas que tem um valor bacana, mas você vender isso daí, porque ele não cuidava, ele não mexia, ele nem sabia quantas facas ele tinha, ele só tava fazendo a coleção ali, guardando, mas sabe assim, é uma coleção, mas a pessoa não tinha um interesse genuíno naquilo, sabe? De cuidado, de arrumar um local adequado, nunca fez isso. E aí agora ele tá vendendo lá, e toda vez que ele chega, ele consegue vender uma faca, ele vende, ele fica feliz, comemora que ele conseguiu vender. Então é isso. Não faz sentido. Para quê? O que você ganha? Menos poeira, menos trabalho e mais espaço para aquilo que ainda tem significado para você. Enfeites e portas-retratos em excesso. Objetos decorativos acumulados sobre móveis, prateleiras e bancadas. O que você ganha quando você tira tudo isso? Menos coisa para tirar, limpar e colocar de volta. Tá? Teve uma inscrita aqui também que falou que ela tinha muitos portas-retratos, tá? Mais de 50 espalhados pela casa. E depois que ela assistiu o vídeo ali, um vídeo meu também, ela começou a movimentar, mexer na casa e tal. E hoje ela escolheu 3 porta-retratos na casa dela. E ela tá muito feliz com a escolha dela. Ela falou que hoje, quando ela vai arrumar a casa dela, limpar, ela não tem aquele estresse que ela tinha de ter aquele monte de porta-retrato para limpar. E aí ela perdia muito tempo, às vezes movimentando e tirando de um lugar para o outro e fazendo essas mudanças. E aí ela sempre queria estar colocando outras fotos, e aquilo para ela era um estresse. E que hoje ela continua tendo ali as fotos da família, que ela tanto ama, mas ali com menos excesso. E para ela fez sentido. Então é isso, gente. É a gente fazer sentido pra gente, a gente estar no nosso momento certo de fazer esse destralhe e ser feliz, né? Que eu acho que é o mais importante. Equipamentos de exercícios e materiais de hobbies abandonados. Esteira que virou cabide, bicicleta parada, instrumentos musicais, materiais de pintura, costura ou artesanato que não são mais usados. Eu mesmo já falei aqui no canal sobre mim, que eu tinha mania de, vou fazer lá, agora eu vou costurar, daí comprava tudo de costura, agora eu vou fazer esse outro hobby aqui, aí comprava as coisas, e ia acumulando aquelas coisas de hobbies que eu ia abandonando pelo caminho. O que eu fiz? Parei com essa loucura, tá? Então, meu hobby agora é o YouTube aqui, espero que dure bastante. Não, gente, não tô brincando, não é meu hobby não, hoje em dia se tornou uma fonte de renda aqui pra mim, e eu espero de verdade que dure muito e muitos anos. Vamos lá. O que você ganha? Espaço e liberdade para reconhecer que seus interesses mudaram. Sim, eu demorei, porque eu falei, poxa, gente, eu gastei dinheiro com isso daqui, eu me envolvi emocionalmente, eu fiz curso, eu perdi muito tempo, eu fiquei horas aqui, poxa, agora vai dar em nada? Gente, se naquele momento aquilo te ajudou a sair de um processo, às vezes de uma depressão, de uma tristeza, de um momento ocioso na sua vida, já foi válido, já cumpriu o papel.
Agora, você se sentir culpado e ficar a vida toda guardando aquilo, mofando, não, larga a mão de bobagem. Eu doei para uma pessoa lá que tem um trabalho bacana em uma ONG lá e foi com Deus. Me distraí minha casa. Presentes guardados somente por obrigação, presentes de casamentos, louças, objetos decorativos e lembranças que você não gosta, mas mantém por culpa de quem deu. Que a pessoa vai ficar chateada com você, vai ficar brava, mas você não gostou daquilo, e aí você não conseguiu trocar, e aquilo tá lá. Gente, se você doar para alguém longe, para alguma entidade, alguma associação, a pessoa nem vai saber. Nem vai saber. Então, a culpa só tá aí na sua cabeça, tá? O que você ganha? Permissão para fazer da sua casa um lugar que represente você, tá? Não as outras pessoas. Às vezes a pessoa te dá um presente aí de decoração para sua casa que não faz sentido nenhum para você. Você vai enfiar esse negócio dentro da sua casa e vai ficar usando aquilo ali? Mas se a pessoa vier na minha casa, ela vai notar? Sinto muito, mas eu tentei trocar, não consegui, ou eu troquei por outra coisa. Não sei, gente. A gente tem que dar uma desculpa, porque não faz sentido pra gente, não faz sentido pra gente. Ele não pode ficar querendo agradar os outros o tempo todo. A gente é que nem eu falo, tem que se agradar. Você não vai ficar com um negócio dentro da sua casa que você não quer. Uma roupa, um perfume, pertences e lembranças dos filhos adultos, brinquedos, materiais escolares, roupas, móveis, caixas e objetos que os filhos deixaram na sua casa e nunca mais foram buscar. Eu acho importante, quando você for fazer isso, você sempre conversar ali com seus filhos adultos, muitas vezes que já saíram de casa. Tem alguma coisa aqui que você quer vir buscar? Do período que você morava aqui em casa, que eu separei, guardei em umas caixas, eu quero que vocês venham olhar se tem alguma coisa ali que vocês ainda querem. Eu vou dar aí 15 dias para vocês virem aqui. Ou esse mês que vem vocês vêm e decidam ali o que vocês querem. Porque se você não colocar prazo, daqui a um ano ainda eles estão pensando se vão buscar ou não. Então, se você coloca prazo, não veio, não deu para vir durante 1 mês, 2 meses. Sinto muito, filho, coloquei um prazo e aí eu doei ou eu descartei. Então, os meus filhos, eu tinha bastante fotografia, né, muita coisa ali, e aí eu chamei eles e perguntei, tá tudo aqui. Vocês querem escolher alguma coisa? Escolhem aqui o que vocês vão querer, porque o resto eu não quero mais. Então, peguem ali tudo que vocês quiserem. E eles vieram, pegaram algumas coisas e pronto. Foi isso, de quando eles eram pequenos, de coisas assim. Levaram aquilo que fazia sentido. A gente só quer isso e levaram, tá tudo bem. O que você ganha? Espaço para a sua vida atual, sem precisar apagar a história da família. Antes de retirar qualquer coisa, converse com os filhos, peça que escolham o que eles desejam, estabeleça um prazo. É isso. O vídeo de hoje foi sobre isso. Eu sei que ficou meio longo, mas vale cada minuto que você ficar nesse vídeo. Me conta aqui nos comentários o que você achou, o que você vai conseguir destralhar ainda hoje aí na sua casa. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.